Olá, bom dia, meus amores. Semana de paz, de bênção para todos nós, não é? Estamos avançando, graças a Deus. Já já tudo isso vai passar. Vamos fazer a oração, agradecer a Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa semana abençoada. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Cura, Senhor, aqueles que estão dodói. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E olha só, tia, pra onde é que a senhora vai com essas vasilhas? O que é que vocês acham que eu vou falar hoje? Vocês já sabem que tia vai falar uma história da Bíblia. E a Bíblia é o livro mais verdadeiro que existe, não é? Todas as histórias que estão na Bíblia, elas são de verdade, tá certo? Então, tia hoje vai falar uma história de uma mulher que ficou viúva. Vocês sabem o que é ficar viúva? Não. Deixa eu te explicar. Quando uma mulher fica viúva, é porque o marido dela morreu. Então, quando a mulher perde o marido, a gente chama de viúva. Quando o marido perde a esposa, a gente chama de viúvo, tá certo? Então, hoje, a história de uma mulher que ficou viúva. Ela estava muito triste, muito abalada. Quando morre alguém da nossa família, a gente fica muito triste, não é? Um amigo, uma pessoa que a gente ama. Imagina, crianças, como ficou o coração dessa mulher. Com certeza, ela estava muito triste. Mas olha, vocês não sabem o que foi que aconteceu. Sabe, o marido dela morreu e estava devendo a uma pessoa. E agora? Naquela época, as mulheres não tinham o hábito de trabalhar fora, elas cuidavam dos filhos. Então, quando esse homem morreu, ele deixou uma dívida e ela não tinha como pagar. Então, ela ficou muito preocupada. Sabe por quê, minha gente? Porque se ela não pagasse a dívida, sabe qual era a punição na época? Sabe qual era o costume? Não pagou, então eu vou levar os seus filhos para trabalharem para mim como escravos. Ou seja, eles iriam trabalhar sem receber nada. Olha só, e ela ainda ia ficar sozinha. Então ela, muito preocupada, disse assim: Ah, eu vou falar com o profeta. Sabe, crianças, o profeta era um homem de Deus que estava ali para orientar as pessoas. Naquela época era assim. Então, ela foi lá e conversou com o profeta. Sabe como era o nome dele? Elias. Ela foi lá e disse assim: Olhe, o meu esposo, ele morreu. Ele estava devendo. E agora, os credores, as pessoas a quem ele devia, vão buscar meu filho. Vai levar os meus 2 filhos. E como é que eu vou fazer para ficar sem meus filhos? Meus filhos vão ficar como escravos trabalhando para esse homem. Aí o profeta disse assim: Calma. O que é que a senhora tem na sua casa? Nada. Eu só tenho na minha casa uma vasilha com azeite e mais nada. Aí ele disse: Ah, então a senhora tem alguma coisa. Faça o seguinte: vá lá na casa dos seus vizinhos e peça muitas vasilhas emprestadas. E então, não traga poucas não, traga muitas. E então, minha gente, ela saiu batendo. Olhe, Dona Maria, a senhora tem uma vasilha para me emprestar? Agora sim, sabe? Os filhos dela foram junto para ajudar. Porque tinha que ser muitas vasilhas. E ela não podia resolver isso sozinha. Ô, São José, o senhor tem uma vasilha para me emprestar? Bom dia! O senhor tem uma vasilha para me emprestar? Minha gente, ela pediu um monte de gente. E chegou muitas vasilhas e muitas vasilhas e muitas vasilhas.
E então o profeta disse, muito bem, agora entre lá na sua casa, feche a porta e pegue o azeite que você tem, guarde um pouco numa vasilha para você e o restante você distribui nas outras vasilhas. Aí ela foi e fez isso, ó. Mas tinha tão pouquinho. E menina, já tá dando pra isso tudo? Eu imagino, crianças, que ela ficou impressionada. Eita, sobrou! Aí o profeta disse, muito bem, agora você vai vender essas vasilhas que você encheu de azeite e o que sobrou você vai guardar para você viver com seus filhos. Sabe, crianças, mesmo quando a gente deve, a gente tem que pagar, porque Deus, ele vê tudo. E será que era correto ela se aproveitar dessa situação e não pagar a dívida? Não. Quando a gente deve, a gente tem que pagar. E já pensou se ela tivesse brigada com esses vizinhos todinho e não falasse com ninguém? Ninguém ia emprestar vasilha para ela. Porque eles diziam assim, ó, não vai não, você é muito chata, você arenga com a gente. Mas isso não aconteceu, porque ela com certeza era uma boa vizinha. E então, crianças, ela pagou a sua dívida e viveu com os seus filhos do resto, ficou tranquila, ninguém levou os seus filhos, tá vendo? Deus providenciou um caminho para que ela tivesse como sustentar os filhos, pagar a dívida. Porque quando a gente deve, a gente tem que pagar, a gente não pode ficar devendo. E quando a gente está muito aperreado, a gente tem uma mania de não ver o que a gente tem nas nossas mãos. E aí, a gente acaba perdendo até a bênção de Deus. Ai, Senhor, eu tô tão precisada das coisas, uma pandemia dessa e não tem dinheiro. Mas o que é que você tem na sua casa? Será que não tem um outro jeito de chegar a esse dinheiro de uma maneira justa e correta? Então, às vezes, a gente fica muito preocupada, mas a gente esquece de pedir a orientação de Deus para fazer as coisas. A gente olha muito para o problema. É aquela mulher, ela olhou para a vasilha e disse, só tem isso. Mas veja, crianças, o milagre estava justamente aí. Quando ela entendeu que o que ela tinha na sua casa era o que ela tinha de valor para Deus fazer o milagre. Então, a gente precisa pedir ao Papai do Céu que nos ajude a ver o que Ele tem de melhor para a nossa vida, tá certo? As atividades sobre essa tarefa estão na escola, podem ir buscar, tá bom? Um beijo, uma semana de paz, de bênçãos para todas as famílias. Fiquem com Deus.